E meus amigos, e essa semana teve então a Operação Contenção que levou mais de 100 traficantes para o buraco. E a gente esperava, né, vários elogios para a Polícia Militar e a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, vários elogios ao governador Cláudio Castro. No entanto, meus amigos, parece que o inferno está se remexendo. A gente vê agora então várias autoridades que partiram e que partem para cima da Polícia Civil e para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que literalmente dão a vida para proteger os cidadãos ali daquele estado. E agora a gente vê então quem apareceu, ele, né? Gilmar Mendes. Como se não bastasse Alexandre de Moraes, que já determinou uma audiência com o governador do Rio de Janeiro, agora Moraes dá o seu pitaco, como sempre, ele não consegue ficar calado e ele se manifestou. E eu vou mostrar então esse vídeo para vocês. Vejam aí. O caso mostra a importância da temática dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Toda hora vivemos situações de graves ações policiais que causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos violação dos direitos fundamentais. E o Space Liberdade fez essa postagem a respeito desse vídeo, mostrando então o que disse Moraes. E o Space Liberdade, a quem eu quero dar os créditos, disse o seguinte: urgente, Gilmar Mendes afirmou ser lamentável a operação policial no Rio. E palavras então do Gilmar Mendes, abre aspas: devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos. E ele toma o copo d'água. É interessante que toda vez que parece que ele está nervoso ou que vai chorar, ele toma esse copo d'água, né? E aqui, então, a gente começa a se questionar, mas, poxa, né? Não era para estar apoiando o governador, né? Se solidarizando com os policiais. Não, eles vão para cima das operações policiais. E aí que a gente... Poxa, Gilmar Mendes, né? Um cara tão bom. E vamos ver o que ele já decidiu. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína, né? Isso foi em 2021. Um traficante que foi preso com quase 200 quilos, exatamente 188 quilos de cocaína. E, de acordo com o magistrado, por ter bons antecedentes e ser réu primário, em vez de ficar em prisão preventiva, o criminoso deve responder ao processo em liberdade, desde que cumpra algumas medidas cautelares. E assim, então, soltaram, né, um traficante que foi preso com quase 200 quilos de cocaína. E o Alexandre Garcia também falou disso, né? Mas foi só essa? Não. Tem várias outras. Essas são apenas algumas. Na época, o Marco Aurélio do Supremo também mandou soltar o chefe do PCC lá em São Paulo. Olha só, o chefe do PCC em São Paulo, o André do Rap. E aqui diz que o ministro Marco Aurélio concedeu liberdade a André do Rap, considerado pela justiça um dos principais traficantes do PCC, facção paulista que atua dentro e fora dos presídios paulistas.
ele foi preso em 2019 após ser localizado em uma mansão na cidade de Angra dos Reis, aonde lá no Rio de Janeiro. E ele é apontado pela justiça como um dos principais líderes do PCC no Brasil e comandava o envio de drogas para a Europa pelo Porto de Santos. E segundo a Polícia Civil, a droga era enviada para a Calábria, na Itália, e de lá distribuída para todo o continente europeu. Então, olha só, o André do Rap, né? Vamos soltar, né? Vamos soltar. E soltaram. Aqui também consta a Gazeta do Povo, em 2023, essa matéria. 6 traficantes do PCC que foram soltos pela Justiça brasileira. E aqui está o nome de cada um deles. Branco, né, o apelido. André Oliveira, o André do Rap, né? Aqui o Elcide, Forjado, Carro Velho, só gente boa. Piauí. Então, meus amigos, vejam que a justiça parece que ela gosta de soltar traficante, né? É interessante isso. Aqui também, STF manda soltar 15 membros de quadrilha de traficantes. E eles prendem, então, a Débora dos Santos porque usou um batom. E a Débora está presa até hoje. E o ministro Edson Fachin mandou soltar 15 membros de uma quadrilha que atua em bairros de Campinas. O mesmo ministro que proibiu que os policiais realizassem operações como a que tivemos agora nesse início de semana lá no Rio de Janeiro. E esse mesmo ministro Edson Fachin, ele concedeu uma liminar proibido, liminar que foi ratificada, confirmada pelo plenário do Supremo e que proibiu que policiais realizassem operações naquela região, inclusive proibiu o uso de helicópteros, né? Vale destacar isso. Então, essa aqui, mais uma decisão que vai para a conta do STF. STF manda soltar 15 membros de quadrilha de traficantes. Então, meus amigos, a gente vê que parece que o STF ele gosta mesmo desses caras. Mas Gilmar Mendes não ficou só nessa crítica. Flávio Dino também criticou a operação contra o Comando Vermelho. E aqui essa matéria está na Revista Oeste e diz o seguinte: Gilmar Mendes e Flávio Dino criticam a operação contra o Comando Vermelho. E os ministros do STF se dizem preocupados com supostos abusos e excessos policiais. Eu acho que o ministro não tem que estar preocupado. Quem tem que estar preocupado é o governo lá do Rio de Janeiro. O STF tem apenas que guardar a Constituição e não é atribuição deles, não é da sua competência se meter naquilo em que eles não foram chamados, naquilo em que não lhe diz respeito. No entanto, eles gostam de meter o bedelho, eles gostam de falar sobre tudo e não resolver nada. E aqui na Revista Oeste diz o seguinte: um dia depois da mega operação policial, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino criticaram a ação e falaram em impor limites à atuação das forças de segurança durante operações. Durante a sessão no STF, parece até uma sessão do descarrego, né? Gilmar Mendes classificou a operação policial como lamentável e afirmou que é necessário construir uma jurisprudência que reconheça a necessidade dessas ações, mas que imponha restrições claras a supostos abusos. Eu acho que eles vão determinar que os policiais levem flores lá para os traficantes e implorar que eles se entreguem. E Flávio Dino criticou, né? E aqui diz também que, segundo o Dino, o STF não pretende restringir o trabalho policial, mas não pode aceitar abusos. A verdade é que o policial acaba ficando com medo dessas restrições ao final das contas. E o policial ele fica cheio de dedos porque, imagina, o cara ralou, estudou, passou no concurso, vestiu a farda, recebe lá o seu fuzil, é obrigado a subir o morro e ali ele tem que trocar tiro com bandidos, meus amigos. Vocês acham isso justo, né? Vocês acham que o policial tem que pagar o pato, né? Eu acho que não. Eu acho que as coisas têm que ser realizadas na forma em que a nossa legislação
prevê. O bandido atirou, tem que reagir. E aqui eu vou colocar um vídeo do Bolsonaro falando sobre isso. Se o bandido lá tá com 762 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele tá com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Eu já fui vítima de violência. Bonner, você também, infelizmente, Bonner. Só Deus sabe o que passou na tua cabeça sobre a sua integridade, sobre a minha integridade. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. E nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós, do Exército Brasileiro, acabamos de prender 3 garotos, 3 jovens garotos para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles, e dá para o policial, e dá para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Desculpe, mas como evitar então uma tragédia maior quando se defende mais violência do que essa que nós já temos, com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não só dentro e fora das favelas, ou para o senhor não há alternativa, só a com mais violência violência. É contra quem está com arma na mão. Nós, das forças do Exército Brasileiro Especial, também atinge, não sei. Então não vão botar o policial para invadir as comunidades tomadas pelo tráfico. Nós, no Haiti, militares do Exército Brasileiro, sem o preparo que tem o policial militar aqui, resolveu, pacificou o Haiti. Porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento, uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles, ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. Enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vou continuar sendo morte de policiais e integrando as Forças Armadas no meio de mas é muito simples. Então não vamos botar tropa na rua. Vamos deixar a PM a quartelada também. Eu vou convidar o senhor para... E é claro que essa reação deve ser proporcional. Se o cara atirou de lá de determinada forma, a polícia também tem que responder à altura. Meus amigos, então é isso. Flávio Dino e Gilmar Mendes, que não têm processos para julgar, agora estão criticando operações policiais lá no Rio de Janeiro. Eles que gostam de aparecer, gostam de sair na mídia, estão aí falando algo que não deveriam se manifestar, porque eles vão julgar isso em breve, vão falar sobre isso, vão se manifestar nos autos. Não ficar dando entrevista lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, então é isso, eu vou ficando por aqui. Me diz aí se você apoia esses caras ou não, né? Comenta aqui embaixo. Vocês apoiam o que eles estão falando, sim ou não? Comenta aqui porque nós queremos ler a sua mensagem. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!